A tranquilidade do nosso Pai Altíssimo seja com todos os irmãos e que assim seja. Eu sou muito grato ao Pai Altíssimo que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas, porque Ele nos tem mostrado muitas verdades que o sistema religioso escondeu e ainda esconde. Mas lá em Atos, capítulo 3, versículo 21, diz que chegaria o tempo da restauração de todas as coisas. Lá no livro de Yahu-Hanan, que vocês chamam de João, capítulo 10, versículo 3, diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Ele as chama e elas ouvem a sua voz. E ele as traz para fora. Mas para fora da onde? Lá em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, diz: sai dela, povo meu. Mas sair para fora da onde? Desse sistema religioso corrupto, maligno, que engana, mente, extorque e toma dinheiro dos pobres, viúvas e até deficientes. O povo não quer me receber, não quer me aceitar, não quer ouvir a minha mensagem, porque eu prego contra a idolatria, contra a feitiçaria, a macumbaria, a política, a televisão, o divórcio e o segundo casamento. E o que nós podemos fazer? Se nós temos que anunciar as boas novas e falar a verdade para o povo. O Altíssimo nos fez saber que a Bíblia foi adulterada. Tiraram os nomes verdadeiros do Pai que criou todas as coisas, do Messias, da cidade pura, dos profetas, e colocaram no lugar termos pagãos, nomes de ídolos para o povo invocar e mergulhar o povo na idolatria. A igreja romana, que matou, torturou, perseguiu, queimou na fogueira os profetas do nosso Pai Altíssimo, esteve em poder das Escrituras por muitos séculos. E aí eles mexeram lá do jeito que eles bem quiseram e implantaram um sistema religioso maligno e satânico. E se enriqueceram tomando dinheiro dos pobres. Mas isso foi profetizado. Lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 4, diz que a grande prostituta tinha nas mãos um cálice de ouro e encheu este cálice de abominações e deu de beber a todos os habitantes da terra. A grande prostituta é uma igreja. O cálice de ouro em suas mãos e as escrituras é ouro, verdade, pureza, que esteve em poder da igreja de Roma por muitos séculos, e ela encheu esse cálice de abominações, ou seja, nomes de ídolos, heresias, e deu de beber a todos os habitantes da terra. E assim todo o sistema religioso se enriqueceu e se enriquece até hoje tomando o dinheiro de pobres, viúvas, cadeirantes, deficientes, órfãos e por aí vai. Porque o Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas, nos fez saber que nós temos que viver do suor do nosso rosto, que a gente não pode neste caminho pegar um centavo, R$ 1 de ninguém. A verdadeiras boas novas, ela é gratuita, não se toma dinheiro de ninguém. E o Pai Altíssimo nos fez saber que padres e pastores são os falsos profetas que estão preditos lá em Mateus 7, versículo 15, que diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas na verdade são lobos roubadores.
Eles vêm com falas mansas, prometendo solução de problemas, prosperidade financeira, cura da carne, mas para arrebanhar o maior número possível de pessoas para tomar dinheiro delas. Vocês note bem que os discípulos e o Messias, quando andavam na terra, eles pregavam somente o arrependimento dos pecados e a salvação e mais nada. Eles não pregavam bênçãos, prosperidade, nada. Eles pregavam o arrependimento dos pecados e a salvação. E eles não tomavam um centavo de ninguém. Pelo contrário, eles eram pobres e ainda repartiam o pouco que tinham com os outros pobres. Nem alforge eles não levavam pelo caminho, para não trazer presente, dinheiro, fruto das pregações que eles faziam. Shaul, que vocês chamam de Paulo, era fabricante de tendas, ele fabricava tendas para sobreviver. Lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 48 e também 17, versículos 24 e 25, diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e nem necessita de ser servido por homens. O Pai Altíssimo não precisa de um centavo, R$1 de ninguém, porque é Ele que dá a todos tudo o que eles necessitam para sobreviver, desde o fôlego de vida até a água e o alimento para comer. O Pai Altíssimo, Ele não mandou ninguém construir templos e nem fundar nenhuma religião e nenhuma denominação religiosa. E aí você observa que por aí existem mais de 3.000 denominações religiosas, ou 30.000, não sei, e todas elas atacando umas outras, todas afirmando ser a única dona da verdade e acusando as outras de serem falsas. E as pessoas perdidas, sem saber para onde ir, com tantas placas e nomes diferentes de igreja. Se o nosso Pai Altíssimo é contra a divisão, e Ele mesmo falou que só há um rebanho e um só pastor, como está lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 23, e no livro de João, capítulo 10, versículo 16, como é que Ele daria 3.000 revelações para 3.000 homens diferentes fundarem 3.000 facções religiosas diferentes, com 3.000 nomes diferentes? Porque todos eles afirmam que receberam a revelação para fundar sua denominação religiosa, não é? Paulo chamou isso de carnalidade. O ato de um crente dizer, eu sou de Paulo, e o outro, e eu sou de Pedro, e o outro, e eu sou de Apolo. Isto é carnalidade, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 4 e 5. O ato de um crente dizer, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou da igreja C. Paulo chamou isto de carnalidade. A igreja primitiva não tinha nomes e nem denominações. Eles identificavam as igrejas pela cidade ou pela região que elas estavam localizadas. Por exemplo, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Filadélfia, os irmãos que estão em Colossos e assim por diante. Era assim que eles identificavam as igrejas, pela cidade ou pela região que aquela igreja estava localizada. Me responda uma pergunta: de que denominação Abraão e Sara eram? De que denominação Irmiarru, que vocês chamam de Jeremias, era? De que denominação Isha e Iarro, que vocês chamam de Isaías, eram? De que denominação Yahushua e seus discípulos eram? Fala para mim. Se Pedro e Paulo ressuscitassem dos mortos hoje, e você perguntasse para eles para qual denominação eles iriam, com certeza eles não iriam para nenhuma. Eles iriam para um monte debaixo de uma árvore, ficariam lá quietinhos,
servindo e adorando ao Altíssimo. Os crentes primitivos se reuniam só ao nome do Salvador. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. Sem estar debaixo de nenhuma placa, de nenhum nome inventado por homens. Eles se reuniam nas casas dos irmãos. Está lá em Romanos capítulo 16, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Filemão capítulo 1, versículo 2. Lá está bem claro, saúda os irmãos que estão na igreja, que se reúnem na casa de fulano, os irmãos que se reúnem na casa de ciclano. Era assim que eles se identificavam, eles se reuniam nas casas. As coletas deles eram só para atender às necessidades dos pobres. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 44 e 45. Atos, capítulo 4, versículo 34 a 35. Romanos, capítulo 15, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. As coletas deles eram só para atender às necessidades dos pobres e carentes. Eles não pediam coletas para construir templos luxuosos, onde o Pai não habita, e nem para enriquecer líderes religiosos, porque o templo do Pai Altíssimo é o nosso corpo que é o templo do Pai. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, e também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Mas o sistema religioso cega as pessoas, porque os templos que o Pai quer habitar estão nas ruas, passando fome, sede, frio. E o sistema religioso faz você passar pelos verdadeiros templos que estão nas ruas, com fome, com sede, com frio, e negar ajuda a eles. E ir lá para os falsos templos de pedras e tijolos e dar o seu dinheiro lá para enriquecer os líderes religiosos. A igreja romana que matou, perseguiu, queimou, enforcou, torturou os profetas do Altíssimo, viu que lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que só o nome que salva, e este nome é Yahuá, ou Yahu, aí que é a forma abreviada, aí consumiram com o nome, inventaram um monte de nomes aí para o povo adorar. Jeová, Javé, Deus, Senhor, Baal, Jesus Cristo, Presida, Eterno, que vem de Éter, Adonai, que vem do Deus grego Adonis, El, Elohim, El Shaddai, Emanuel, que vem tudo de El, Deus cananeu, Amém, que vem do Deus egípcio, Amon, glória, graça, vitória, paz, que são tudo nomes de deuses gregas e romanas. Atos 3, 21 diz que chegaria o tempo da restauração de todas as coisas. O Pai que criou todas as coisas, não quer dinheiro de ninguém. Aí as igrejas pregam que se não pagar o dízimo não prospera. Mentira. Deuteronômio capítulo 14, do versículo 22 ao 29, fala claramente que é o dízimo. 10% das coletas, do que o trigo, de tudo que as lavouras produziam, 10% do que o gado produzia, que era para ser dado para os pobres, para as viúvas, para os órfãos. Aí fala lá ainda que você poderia fazer um banquete e chamar o pobre, a viúva e o órfão e se assentar e comer junto com ele. Quem dava o dízimo podia comer do dízimo. Quem dava dízimo eram os ricos, latifundiários, que tinham terras, que tinham lavouras, que tinham gado. Pobre não dava dízimo, pobre comia do dízimo. Hoje é o contrário, os pobres dão um dízimo que nem é dízimo e os ricos é que comem dele. Lá em Deuteronômio 14, 22 até o 29 fala claramente que só podia se dar o dízimo no templo, no local que o Altíssimo escolheu para pôr ali o seu nome, que era lá no templo de Yahushalayim, que eles falam Jerusalém. Se o templo ficasse muito distante, era para você vender aquela
décima parte das colheitas e do que o gado produzia. E pegava o dinheiro, fazia um banquete, chamava o pobre, a viúva, o deficiente, o órfão, e comia e se alegrava junto com eles. Então acorda, povo. Casa do tesouro era um depósito onde se guardavam os mantimentos que dariam aos pobres. Os filhos do Altíssimo têm que viver do suor do seu rosto. Os discípulos pregavam a verdade e não tomavam nada de ninguém. Essas igrejas aí estão enriquecendo, levando em frente a mentira de Roma, enganando o povo. Padres e pastores prometem curas, mas se eles passam mal, são os primeiros a procurar medicina e procuram convênios caros e hospitais particulares, porque eles têm condições de pagar, porque recebem altos salários dessas igrejas. Agora você acha que eles vão cuidar de mim, vão cuidar de você? Nunca! Muitos, quando você adoece, nem te visitam. Você fica lá 10 anos dando seu dízimo. Quando você adoece, nem na sua casa vão te visitar para ver como é que você está. Só há um pastor, meus irmãos, acordem. E o pastor é aquele que deu a vida pelas ovelhas. E foi só um que fez isso, o Messias. Ezequiel capítulo 34, versículo 23. João capítulo 10, versículo 16. Só há um pastor e um só rebanho. Os outros são ladrões e salteadores. Padre é pai em espanhol. Papa é pai em italiano. Mas lá em Mateus capítulo 23, do versículo 8 ao 10, o Messias falou: não chameis ninguém na terra de pai, no sentido espiritual, porque vocês só têm um pai, que é o que está nas alturas, que criou todas as coisas. Aí o sistema religioso romano ensina você a chamar os sacerdotes deles de pai, porque padre é pai em espanhol e papa é pai em italiano. Tá vendo? Lá em Mateus 23, versículo 8 ao 10, diz: não chameis ninguém na terra de líder, porque vocês só têm um líder, um só pastor, que é o Messias. Aí o sistema evangélico ensina vocês a chamar o líder religioso deles, o sacerdote deles, de líder, de guia, de pastor, contrariando as escrituras. Tá vendo? O Pai que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas não precisa de nada de ser humano. Se for para a gente fazer uma viagem pegando dinheiro das pessoas, nós não fazemos a viagem. Porque se o Pai que criou todas as coisas não der condições de fazer a viagem para anunciar sua palavra, é porque não é para fazer. O sistema religioso pega dinheiro de pobre, de viúva e até de deficiente, e isto é um absurdo. Acorda, povo. O Pai Altíssimo que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Vocês acham que ele precisa de dinheiro de alguém? Nunca. Se ele colocar o homem para fazer a obra dele na terra, ele vai dar condições, sem precisar tomar dinheiro de ninguém. Temos que viver do suor do nosso rosto e não da lã das ovelhas. Não podemos tirar dinheiro dos pobres. Acorda, povo. Esse sistema religioso adulterou a Bíblia. Tiraram os nomes verdadeiros e colocaram nomes de ídolos para o povo invocar. Como que o Messias se chamava Jesus há 2000 anos atrás, se o J só existe há 500 e poucos anos? Como que o Pai se chama Jeová ou Javé, se não existe o J no hebraico até hoje? Esse sistema religioso é a Babilônia do Apocalipse. E é costume antigo da Babilônia trocar os nomes. Veja lá no livro de Daniel, capítulo 1, os 3 amigos de Dayanu, que vocês chamam de Daniel. Tá lá em Dayanu, Daniel, capítulo 1. Babilônia trocou os nomes deles. Dayanu, que significa
o Altíssimo é meu juiz, foi mudado para Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. Bel era um deus babilônico. Hananiahu, que significa Iahu é piedoso, que é o verdadeiro nome em hebraico de Ananias. Eles mudaram para Sadraque, que significa inspiração do Deus Sol. Mishaul, que significa quem é como Ulrim, ou seja, quem é como o Altíssimo, que eles mudaram, que vocês chamam aí de Misael. O nome dele foi mudado para Mesaque, que significa que pertence à deusa Sheshar. Hazariahu, que significa Iahu tem ajudado, que é o verdadeiro nome hebraico de Azarias. O nome dele foi mudado para Abednego, que significa servo de Nego, que era um deus babilônico. Está lá em Daniel capítulo 1, dos versículos 6 ao 7. Então é costume antigo dessa Babilônia aí ficar trocando os nomes para fazer o povo invocar nomes de ídolos. Observa o nome do Papa João Paulo II, nunca. Ele era polonês, seu nome era Karol Wojtyla. Papa Francisco, nunca. Seu nome era Mário Jorge Bergoglio. E esse Papa aí agora que entrou, que eu não sei o nome dele ainda, mas trocaram o nome dele também para Papa Leão XIV, sei lá. Então é costume antigo dessa Babilônia ficar trocando os nomes. Assim eles trocaram na Bíblia também os nomes originais por nomes de ídolos. Jeová, Javé, nunca. O tetragrama YHWH está na maçonaria e lá eles traduzem como Jeová, Javé. O nome verdadeiro do Pai que criou todas as coisas é Yahuwah, que significa eu sou o que sou e serei para sempre. Ou a forma abreviada Yahu, eu sou o que sou. Ou ainda a forma abreviada Yah, eu sou. Deus nunca. Deus vem do grego Theos, que é o mesmo Zeus da mitologia grega, o maior ídolo da mitologia grega. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que Satanás, ele é o Deus deste século, o Deus deste mundo. Então Satanás, ele atende pelo título de Deus. As divindades lá da mitologia grega, romana, eram chamadas de deuses. Senhor nunca. Em hebraico era Baal, em grego Kyrios, em latim Senhor e em português Senhor. Senhor é Baal em hebraico. Eterno nunca. Vem de éter, Deus grego do céu superior. El, Elohim, El Shaddai, nunca. El era um deus cananeu, marido de Aserá e pai de Baal. Jesus, nunca. Jesus vem do grego Iesos, que soa parecido com Rei Zeus, ou seja, salve Zeus. E vem do latim Iesus. Esus era o deus celta. Sus em latim é porco. Seu nome verdadeiro é Yahushua, que significa Yahu salva. Emanuel, nunca. El era o deus cananeu, pai de Baal e marido de Aserá. Cristo, nunca. Cristo é um termo pagão que vem do grego Christos, que significa ungido pelas cristas solares, ungido pelo Deus Sol, porque os gregos eram politeístas, adoradores de muitos deuses, e o maior deus deles era o Deus Sol. Você repara que aquela esponja na cabeça dos galos se chama crista porque se parece com os raios solares. Tudo em grego que tem o prefixo cris se refere à adoração solar ao Deus Sol. O termo certo é Rou Mehushihai ou Hamashia, que significa o ungido de Iá. Em português é Messias.
Espírito Santo? Nunca. Sanco vem do Deus da fidelidade na Roma antiga. Simeão Sanco. Sanco era o Deus da fidelidade na Roma antiga. O nome correto é Ruach Hodishua ou Ruach HaKodesh, que significa, Ruach significa espírito, sopro, fôlego, poder. HaKodesh em hebraico é puro, limpo, separado. Então você pode dizer Espírito puro do Altíssimo, ou Espírito do Pai, Espírito do Altíssimo. Cristãos nunca. Tudo que tem o prefixo Cris refere-se à adoração solar ao Deus Sol. Os primitivos irmãos eram chamados de nazarenos. Netzarim em hebraico, nazarenos em português, está lá em Atos capítulo 24, versículo 5. Cristianismo nunca. Era caminho, eles chamavam. Era caminho que eles chamavam. Este caminho. Era assim que eles falavam. Neste caminho, quando o Altíssimo me chamou, neste caminho. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 9. E também Atos capítulo 24, versículo 14. Paz era a deusa Pax Romana, que os romanos invocavam a ela para eles terem tranquilidade nas suas guerras. O termo certo é Shalaim, em hebraico, que significa tranquilidade, calmaria, serenidade. Graça também é pagão. Eram as 3 graças filhas de Zeus. Diga bondade ou favor. Glória também é um nome pagão. Era a deusa da glória e do triunfo na mitologia grega. Em vez disso, diga adoração, louvor ou esplendor. Vitória é pagão. Era Nike para os gregos, uma deusa, e Victória para os romanos, uma deusa maligna. Então não diga essa palavra, em vez disso diga conquista, sucesso, êxito. Amém era o deus egípcio, Amon-Ra, o deus sol egípcio. Então em vez dessa palavra amém, que é pagã, é o nome de um ídolo egípcio, diga assim seja. Entendeu? Êxodo 23, versículo 3 diz: do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Tá vendo aí? Sofonias, capítulo 3, versículo 9, que o nome verdadeiro dele é Tzefaniarro, mas vocês chamam de Sofonias. Sofonias capítulo 3, versículo 9 diz: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome de Iarro e o sirvam de comum acordo. Zerariarro, que vocês chamam de Zacarias, capítulo 13, versículo 2 diz: acontecerá que naquele tempo, diz o Iarro, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Rocheia, que vocês chamam de Oséias, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz: naquele dia, diz o Iarro, me chamará meu marido, e não me chamará mais de meu Baal, Senhor. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, os ídolos pagãos, e não mais se lembrará desses nomes. Tá vendo? Então esse sistema religioso está fazendo vocês invocarem nomes de ídolos pagãos, mergulhando na idolatria. Lucas capítulo 13, versículo 20 e 21, diz que o reino do Altíssimo é semelhante a uma mulher, igreja, que tomou o fermento, ou seja, as heresias, os nomes de ídolos e misturou na farinha. Que farinha é essa? É as escrituras, até toda a massa ficar levedada, ou seja, toda a massa ficar fermentada, adulterada, a Bíblia.
Apocalipse 17, versículo 3 até o 5 diz que a grande prostituta, ela tinha nas mãos um cálice de ouro, ou seja, as escrituras, mas encheu esse cálice de ouro de devassidão, depravação, ou seja, heresias, nomes de ídolos, e deu de beber a todas as nações. Quem é essa grande prostituta? É o sistema religioso romano do passado e que opera até hoje. Eles matavam os profetas enforcados, queimados na fogueira. Não tiveram êxito, agora estão matando espiritualmente na idolatria. Inventaram o Papai Noel, que é São Nicolau, um santo pagão da idolatria. Inventaram o ovo de Páscoa, coelho de Páscoa, que é tudo idolatria. Ano Novo, que é a festa lá do deus Jano, do Império Romano. O ano, na verdade, o ano verdadeiro, a virada de ano verdadeira, acontece em meados de abril, no mês de Nissan, ou Abib, do calendário judaico, que é o calendário verdadeiro. Esse ano novo aí, ó, de 31 de dezembro para 1º de janeiro é pagão, idólatra. É a festa do deus Jano do Império Romano. Inventaram essas festas juninas, Halloween, que é magia e feitiçaria e idolatria e por aí vai, e mergulhar o povo na idolatria. Como que fica Deuteronômio capítulo 4, versículos 16 ao 20, que diz que não é para fazer nenhuma imagem, nem de homem, nem de mulher, nem de animal que rasteja, nem de animal que anda, nem de animal que voa, não é para fazer nenhuma imagem. Como é que fica Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz: não farás para ti imagem de escultura, ou seja, de pedra, de gesso, madeira, palha, pelúcia, e nem semelhança alguma, fotografia, desenhos, pinturas, quadros, do que em cima nas alturas, das sol, das estrelas, da lua, ou embaixo na terra, de homens, animais, crianças, ou embaixo nas águas, de peixes, seres aquáticos, etc. Então é tudo idolatria, fotografias, ursinhos de pelúcia, bonecos, bonecas, roupas estampadas com imagens de borboletinha, florzinha, isso tudo é idolatria. Não é para fazer, diz o Altíssimo. Adore apenas o Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. O Messias ungido, ele deve ser honrado, como está lá em João capítulo 5, versículo 23, mas adoração, louvor, clamor e súplica é apenas ao Pai Altíssimo, que criou todas as coisas. Adorar, louvar ou levantar clamores a qualquer outro ser ou entidade que não seja o Pai Altíssimo é idolatria. Abandone a idolatria, meu irmão. Abandone a idolatria, minha irmã. Nem mesmo o Filho aceita adoração, nem o Messias ungido aceita adoração. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 17, 18. Quando chegaram para ele aquele homem rico e falou: bom mestre, o que farei para herdar a vida infinita? Ele falou: por que me chamas bom? Só há um bom, que é o Pai Altíssimo, que está nas alturas, que criou todas as coisas. João capítulo 5, versículo 41 diz que ele não aceita adoração de homens. Lá em Atos capítulo 4, versículo 30, diz que ele, o Messias, também é um servo do Altíssimo. Mateus capítulo 4, versículo 10, Lucas capítulo 4, versículo 8, o próprio Messias disse: só ao Pai Altíssimo adorarás e só a Ele darás culto. Então até o próprio Messias falou que é para adorar só ao Pai Altíssimo. Lá em João capítulo 4, versículo 21 ao 23, ele disse para aquela mulher samaritana: vós não sabeis o que vocês adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos Yahudim, dos judeus. Então até o Messias, o ungido, adora o Pai Altíssimo.
Adorar trindades é politeísmo e idolatria. O Espírito do Altíssimo, o Espírito puro do Pai, o Ruach HaKodesh, é a própria manifestação da presença do Pai. Ruach HaKodesh é o verdadeiro nome em hebraico. Ruach significa Espírito, sopro, fôlego, poder. HaKodesh significa puro, limpo, separado. Então o Espírito do Altíssimo é a própria manifestação do Pai Altíssimo. Joel 2, versículo 28, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Como que você derrama uma pessoa? Lucas 1,47, Lucas capítulo 1, versículo 47, Maria falou, meu espírito se alegra no meu Criador. O espírito de Maria era outra pessoa separada dela? Não, o espírito dela era ela própria. Assim é com o Espírito do Altíssimo, é a própria manifestação do Altíssimo, e não uma pessoa separada, distinta dele, como afirma aí esse dogma da Trindade romana. Essa adoração de trindades aí, três deuses, isso é politeísmo e idolatria. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E Marcos capítulo 12, versículo 29 diz, ouve, ó Yahushuru, o Altíssimo é um. O Altíssimo é um e não trino. Abandone a idolatria, abandone o pecado, abandone o futebol, que é outro ídolo satânico, abandone a televisão, que é um portal de abominação reunida dentro da sua casa. Abandone a política, que é tudo massa de manobra. Aleluia. Ajude os pobres, ajude os carentes e necessitados. Reparta seu pão com aqueles que precisam. A verdadeira religião e pura para com o Pai Altíssimo é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se das contaminações desse mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Não ambicioneis coisas altas, prefira estar entre os humildes e simples do que com os grandes e poderosos dessa terra. Lá em 1 Timóteo 6, versículo 8, e também em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz, tendo o que comer e o que vestir e um teto para se cobrir, estejais contentes com isso. Faça caridade, ajude os pobres, os carentes, os necessitados. Abra tua mão para o necessitado. Mate a fome de quem está com fome. Dê de beber a quem tem sede, agasalhe o friento. Lave as chagas e as feridas daqueles que estão doentes. Visite os doentes. Visite os presidiários. É isso que o nosso Pai Altíssimo quer. E abandone a idolatria. Abandone esse sistema religioso corrupto. E assim você estará fazendo a vontade do nosso Pai Altíssimo. Que assim seja. Que o Pai Altíssimo, que criou todas as coisas, vos abençoe. Em nome de Yahushua. Que assim seja. Que assim seja.